A minha mãe esses dias estava na rua, aí ela precisou de ajuda pra botar um negócio no carro. Aí um cara que ajudou ela, ele falou que o braço dele solta do lugar sozinho, aí tem que botar o braço no lugar. E ele não sente dor. Ele falou que isso acontece desde criança com Nossa, que ele. isso? Aí ele falou que uma vez estava no trabalho, Eu, aí o braço dele soltou. hein? Ele foi no cantinho, botou o braço no lugar e continuou trabalhando. Cruzes. Tia, ele trabalha aqui no Fabiano. Caramba! Professor, ele trabalha aqui no Fabiano. É? Esse é o bicho mesmo. É, Quem é? Professora, eu não sei o nome É dele, aquele mas... baixinho? Não é o baixinho, não, é o... Ele é novo no Fabiano, começou a trabalhar acho que ontem. Ah, é novo. Ah, então não Eu acho conheço, que o não. nome dele era... o Bom, nome dele olha é só. Douglas. Enquanto eu coloco... Lembrei agora. Ah, tá. Enquanto eu coloco o livro para vocês, a imagem aí do livro, eu vou passar a atividade de casa, vou colocar a atividade no chat. Aí, enquanto vocês vão copiando, eu vou colocando o livro, tá? Gente, por que Eu estou escrevendo aqui. colocar o chat? eu acho que quem fica todo dia aqui nunca faltou. Acho que merece uma notinha extra, né? Ponto extra. Não. Ah, é, realmente merece. Tipo, 10, só por presença. 10 Quem pontos. participa todo dia, 10 quem participa todo dia merece. Uma vez já Pode deixar que eu vou Então, deve estar com quantos pontos, professora? Ó, Então, eu devo estar com quantos pontos? vamos ver no final do bimestre. Só posso dizer no final. Ó, coloquei lá no chat a atividade de casa para vocês, ó. Vê se vocês conseguem ver aí. Anota aí. 236. Vou dizer para vocês para quando eu quero isso. Peraí. Qual página? Tá no chat. Ó, para o dia... Tá Não no consigo ver o chat. chat do dia 15, tá? Do dia 15, exatamente. É que página? Eu não estou conseguindo ver o chat. Não está conseguindo ver o chat? Não. Página 236 até a 239. Tá? 236, 239. Tá bom? Para o dia 15. Não é, não. Tem muita... Agora eu vou colocar o livro. Vou colocar o livro para a gente continuar nossa matéria de onde a gente parou lá antes desse feriadão aí que a gente teve. Vocês vão abrir na 220 e 221, porque quando a gente ia comentar essa página, eu estava mutada e eu não consegui ativar meu microfone, aí a gente não conseguiu comentar essa página 220 e 221. Então, vão abrindo aí na 220. Já tô. Já vou colocar aí na tela para vocês verem na tela também. Espera aí. Ô, Tá tia. entrando aqui. Oi. Parei de ver. Meu avô já tomou a primeira vacina do Você corona. já fez a primeira chamada? dose. Ai, que bom, hein? Aí agora Ainda minha não, avó, Alexandra. segunda, vai Vou tomar fazendo a vacina dela também. Ai, que bom. Qual é a página? Tô doida para tomar também. 221, 222. Tem. Página 220, 221. Ela é diabética Sétimo e ela ano. aí eu tenho que tomar. É de risco. Ela. É diabética de risco. Aí tem que tomar logo. Professora, Ô Oi. tia, quinta-feira que vem eu não vou estar na tua aula, tá? Nem eu, nem Isabela. Quinta-feira que vem? Ele consegue Tá bom. para longo. Tá É bom. 200 o quê? 220, 221. Já vai aparecer aí para vocês que está abrindo já o meu aqui. Eu já selecionei o livro de vocês.
Agora só falta botar a página. Peraí. Essa página é um desenho grande. Vê se vocês conseguem ver aí. Um desenho grande. A gente até falou um pouquinho, só que não deu para a comentar gente falou um mais. pouquinho, mas aí o meu microfone deu problema na quinta-feira passada, eu não consegui ativar ele. Aí, para eu ativar o microfone, eu ia ter que desligar reiniciar o computador para poder ativar ele. Eu não consegui. Não é a página, professora, não escutei. 220 e 221. Vai aparecer agora aí para vocês. Quando aparecer na tela de vocês, vocês me dão um ok. Espera aí. Ó, vou compartilhar agora. Quando chegar aí, me avisa. Já compartilhei. Só falta vocês visualizarem. Não apareceu. A minha aqui já está aparecendo. Calma aí, vai aparecer. Foi, mas tá tudo preto. Agora foi. Oi? Tá, Foi. então vamos lá. Só que tá embaçado. Ok. Continua embaçado e você tá travado. Embaçado? Tá não. Espera aí. Mariana, acho que é só pra Vou você. aumentar um pouquinho aqui. Ih, mas aí não dá aumentar, porque senão não dá para ver as duas páginas. Vai ter que ficar assim, tá? Mas aí vocês olham de vocês. Então, nós paramos nessa página. Aí eu pedi que vocês observassem essa página para a gente ver o que estava acontecendo de errado aí com relação à poluição do ar. Só tem Tá? Poluição do ar Porque atmosférico. nós estávamos falando da camada de ozônio, estávamos falando da composição do ar, quais são os gases que o ar tem, lembra? A gente falou isso antes do feriado. Aí agora a gente vai observar aí, vai ver o que está acontecendo de errado aí. Quem sabe me dizer? Eu. O ar tá poluído. Poluição do ar atmosférico. Tá, então me dê alguns exemplos. A fumaça do carro saindo do motor. Isso, a fumaça. A fumaça do carro. Ah, o que mais? Bem no fundinho tem meio que um navio aqui, ó. Tá saindo fumaça também. Fogo, fumaça do desmatamento da indústria. Isso, tem uma Fumaça queimada, da né? Aí no indústria. Da queimada lá. queimada. E o bolso do Certo? helicóptero. Você vê na Temos- cidade vários carros e Também todos estão falaram aí a soltando esses questão, né, das gases. indústrias. Ali no mar tem também tipo um barco, é um barco, né? Com saindo também fumaça. Isso, também, ó. Aqui, ó, tem um barco aqui, né? Que também tem uma fumacinha aqui saindo, ó. Ok, também tá certo. O que mais? Fumaça das indústrias. Fumaça das indústrias, já tinham falado. Muito bem. E aqui, Uso do entre esses helicóptero. Uso do prédios, helicóptero. tem alguma coisa aqui? Aqui Uso do entre os helicóptero. prédios, ó. Também. Tem alguma fumaça aqui entre os prédios? Tem. Tem. Também tem, não tem? Claro que tem. Olha, Só o céu. olha pelo vídeo de vocês. Tem sim, o céu tá branco. Tem sim, ó. Essas nuvens pretas aí não são nuvens, Isso, não, isso. são nuvens de gases. Isso aí, muito bem. Valeu, Tá Davi. vendo? Pra mim, Elas são mais escurinhas, elas são cinzas, mostrando que alguma coisa aí tá de errado também, certo? Bom, Certo. aí uma pergunta para vocês. Vocês acham que a gente consegue respirar bem nesse ambiente aí? Não. obviamente não.
Não, né? A gente acaba... Professora? Quando vai respirar, vai puxar a fumaça para dentro do corpo da pessoa. Isso, exatamente. Se a gente estiver num ambiente assim, infelizmente, a gente acaba absorvendo um pouco desses gases poluentes através da respiração. Oi, pode falar. Isso, essas coisas, o ser humano não pensa, sabe por quê? Tá ruim, fica ruim de respirar, principalmente pra mim. Tenho já problema respiratório desde pequenininha. Isso que eu ia comentar. Para quem tem povo- problema respiratório, isso Eu tenho- é pior ainda, né? Eu também tenho problema respiratório. Eu tenho rinite e tenho bronquite. Então, quando a gente está num ambiente assim, quando a gente está num ambiente assim, a gente parece que se sente acuado, né? Não quer respirar e não consegue, porque é um ambiente que tem ar poluído aí, né? Tem uma poluição aí bem presente, então acaba afetando a gente. A pessoa que não tem nenhum problema respiratório, ela também sente, só que ela sente um pouco menos, né? Porque não tem nenhum problema respiratório, tá? Mas se tiver problema respiratório, a gente sente esse desconforto em dobro, tá? Porque alguma falhazinha ali no nosso sistema respiratório, a gente tem alguma falha, e aí a gente vai sentir um desconforto um pouco maior se a gente estiver numa situação dessa, certo? Agora mesmo, antes de eu entrar, eu estava tentando entrar na turma de vocês, aí minha filha veio aqui na sala e falou assim, mãe, tá um cheiro de fumaça. Aí eu falei, tô sentindo também, mas aí eu não cheguei na janela para ver o que estava acontecendo. Mas só pelo cheiro, a gente percebeu que estavam colocando fogo em alguma coisa aqui por perto. Porque a fumaça chegou a entrar aqui dentro do meu apartamento. Entendeu? Então, a gente sente logo. O nosso sistema respiratório, ele é muito sensível a esses gases poluentes. Tá? Quem queria falar? Pode falar. Deixa eu contar uma história. Teve um dia que eu fiquei sem ar dormindo. Eu tinha problema respiratório, mas não tem mais não. Então, graças a Deus. Melhor assim, porque quando tem é bem, bem chato. Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar agora uma outra página para vocês aqui, ó. Peraí. Agora eu vou colocar em uma página só. Aí a gente consegue ver melhor. Na página 222, a próxima página. Ó, essa página aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem, né, com algumas indústrias. Essa dá para aumentar um pouquinho. A gente vê melhor. Querendo mostrar para a gente o quê? Os principais poluentes atmosféricos. Ó, então, quando a gente fala que o ar está poluído, é porque nesse ar a gente pode encontrar esses gases que estão em negrito aí, tá vendo? Que tem uma letrinha em negrito, ó, material particulado, monóxido de carbono, gás metano e dióxido de nitrogênio, estão vendo? Uhum. Todos esses gases, eles estão no ar, né? E são gases que não fazem mal, que não fazem bem a gente, tá? O ideal é que a gente só conseguisse respirar o oxigênio, que é o gás que a gente tem que captar do ar. Porém, nem sempre é o que acontece. Se a gente estiver num ambiente desse, ó, a gente aqui, ó, tem um carrinho, vou mostrar a imagem mais para baixo. Ó, a gente tem caminhão, a gente tem carrinho, né? Por exemplo, a pessoa que está aqui dentro desse carro, se o vidro estiver aberto, ela acaba recebendo esse gás aqui, né? De todas essas situações, ó. Tem
do cano de descarga do caminhão, tem da indústria, tem uma queimada acontecendo aqui pertinho do carro, ó, tá? Então, esses 4 gases que estão sendo mostrados aqui em cima, está em negrito, são os 4 piores que estão no ar, tá? E que a gente, infelizmente, às vezes entra em contato com esse tipo de gás, tá? O material particulado, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio e o gás metano. Aí ele mostra para a gente, ó, o que a gente pode, aonde pode ser encontrado e às vezes o que a gente sente, né, ao estar em contato com esses gases, ó. O material particulado é composto por materiais sólidos ou líquidos de pequenas dimensões. Eles ficam suspensos no ar, na forma de poeira, fumaça e fuligem. Alguém sabe me dizer o que é fuligem? Fuligem é aquele negócio que tipo, quando você coloca fogo em um lugar, sai meio que negocinho preto. Isso, Kailane, perfeito. Quando a gente coloca fogo em alguma coisa, aí vem a fuligem pelo ar, é aquela partículazinha preta que quando a gente coloca o dedo aqui em casa, quase todos os dias eu encontro na minha cozinha, porque a janela da cozinha sempre fica aberta, aí tem sempre alguém por aqui por perto do condomínio que coloca fogo em alguma coisa à tarde, no período da tarde. Aí, às vezes, fica o meu tanque, é perto da janela. Aí, às vezes, eu olho no tanque, tem sempre uma fuligenzinha dessa. Aí, a gente coloca a mão, ela se desfaz, né? Porque foi algum material ali que foi queimado, e aí vem a fuligem pelo ar. Muito bem. Aí, ele continua. Esse material é formado na combustão, nas queimadas e em processos industriais e provoca a poluição do solo. Afeta a visibilidade e prejudica as plantas. Então, um negocinho só, um materialzinho só que vem pelo ar, né, que pode ser através de poeira, fumaça ou fuligem, pode afetar o solo, afetar a gente e afetar as plantas, ou seja, quase a natureza toda, né? Depois ele comenta do monóxido de carbono. Ele é um gás incolor e inodoro, resultante da queima incompleta de combustíveis. Esse gás se liga às células do sangue, causando falta de ar e até mesmo a morte. Então, toda vez que a gente passa por algum lugar que está queimando alguma coisa, a gente não consegue ficar ali. A gente sente logo uma falta de ar, tá? Ele está presente ali, a gente não consegue ver, porque ele é incolor. A gente não consegue ver. Mas se a gente respirar ele, a gente sente um desconforto e aí dá tipo que uma falta de ar na gente. Então, a gente não consegue ficar num ambiente em que tenha o monóxido de carbono, tá? Depois ele cita o dióxido de nitrogênio. Esse já não é muito comum, não. Né? Pelo menos por aqui, pela nossa região, não é muito comum, não. É um gás avermelhado de odor irritante, produzido pela queima de combustíveis, usinas termoelétricas, incinerações e processos industriais. Então, só quem mora, né, perto de usinas termoelétricas, de centros de incineração ou de indústrias, vai ter muito contato com esse tipo de gás. Como não é o caso da gente, aí a gente quase não tem contato com dióxido de nitrogênio, não, tá? Menos mal, né? E, por último, o gás metano. Provém da queima de combustíveis fósseis em processos industriais e também é liberado durante a composição de seres vivos. Esse gás avermelhado que você está falando aí, ele é comum em que regiões? Então, quando tem muitas indústrias, né, numa região onde tem muitas indústrias, ou então aonde tem aqueles centros que fazem
incineração. Incineração é quando tem algum lixo, por exemplo, o lixo hospitalar, né? Ele não pode ser descartado no ambiente. Então, ele tem que ser incinerado. O que é isso? Existem indústrias que fazem a incineração desses materiais. Pega resto de seringa, agulha, luva, todos esses materiais que são usados no hospital, pega aí esses materiais, coloca dentro de um tanque, dentro de um reservatório, e coloca fogo ali para destruir esses materiais, porque esses materiais a gente não pode levar para o lixão, nem para o aterro sanitário, porque senão contamina o solo, pode ter resto de sangue, né, das pessoas, resto de algum procedimento que foi feito no ser humano e pode contaminar o solo. Aí eles levam para essas indústrias de incineração, e aí esses materiais são queimados. Quando esses materiais são queimados, eles produzem esse dióxido de nitrogênio, que é tóxico, tá? Mas é o único jeito de descartar os materiais hospitalares. Então, não tem outra forma, pelo menos por enquanto não. Tem que fazer a incineração. Aí, quem mora em lugares próximos às usinas termoelétricas, a indústrias, e a esses centros de incineração, aí tem contato com esse dióxido de nitrogênio. A gente não tem contato com isso, não, tá? Porque a gente não mora perto de usina, nem perto de lugar que faça incineração, e também indústria por aqui também não tem, que tem essas chaminés aí que produzem essas fumaças, também não tem, então a gente, nesse aí a gente escapa um pouquinho, tá? E o outro, ó, o gás metano, provém da queima de combustíveis fósseis em processos industriais e também é liberado durante a decomposição dos seres vivos. Então, esse vocês já devem ter visto. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no outro dia eu passei aqui pela Paulerux, aquela rua ali depois da escola, a rua principal. Aí, quase chegando lá ao posto de gasolina, na subidinha da Paulerux, eu senti um cheiro muito forte. Aí, quando eu olhei assim para a calçada, na calçada tinha um monte de galho, que é na calçada daquela casa, aquele casarão que tem ali na esquina. Aí tinha um monte de galho ali, um monte de folha. Perto da minha casa, tia. Naquele meio ali, tinha um gato morto. Mas o gato já devia estar ali um tempo, porque ele já estava bem inchado. Então, quando os animais eles morrem, eles incham, né? O ser humano também. Então, ele já estava ali já em processo de decomposição. Então, estava com um cheiro muito forte. Quando os animais morrem... na rua, aí... Acho que eu tava com minha mãe, né? Meu irmão tinha viajado. Aí a gente tava na rua andando, a gente viu um pombo morto, aí o cara pegou e botou fogo no corpo do pombo. Eu já vi o pombo falecer na minha frente. Meu Deus, é mais. E meu irmão falou que já viu o pombo ser atropelado na frente dele. Ai, meu Deus. Geralmente, com o pombo, eles fazem isso porque o pombo também pode transmitir doenças ao ser humano. Aí, geralmente, eles fazem isso, coloca fogo no pombo quando ele morre, entendeu? Mas, assim, todo animal que morre, que entra nesse estágio de decomposição, eles acabam liberando esse cheiro muito forte, que é o gás metano, que está ali produzido, né, no próprio corpo dele. Ele vai produzindo esse gás quando ele morre. E aí, toda vez que a gente passa do lado de algum animal morto e que já está ali um tempinho, né, que já está nesse processo de decomposição, a gente sente esse cheiro forte, esse cheiro de podre. É o gás metano que tem esse cheiro, tá? Por isso a gente sabe que o animal, ele já morreu e morreu já há bastante tempo, já está ali há bastante tempo. Oi, pode falar. O corpo humano, quando tá, tipo, queimando, ele também produz esse gás metano? Se tiver queimando... Isso. Se tiver queimando, qualquer coisa que esteja queimando produz mais o monóxido de carbono, que é o de cima. Toda vez que a gente queima alguma coisa,
vai produzir o monóxido de carbono, tá? O metano não. O metano é só quando ele entra num estágio de decomposição, que ele já está ali muito tempo ali, e aí vai apodrecendo mesmo, né? Os tecidos do corpo vão apodrecendo e vão gerando esse gás aí. E aí tem um cheiro bem forte, tá? Ah, entendi. Vamos continuar, então. Alguma pergunta desses 4 aí, sem ser o que a colega perguntou? Não? Então, vamos para a próxima. Nessa próxima, nas 2 próximas páginas, nessa não, na outra. Nessa aqui, 24. 224 e 225. Vocês podem também, eu não sei o que vocês estão vendo em geografia agora, mas na matéria de geografia, a professora também comenta esse assunto da página 224 e 225, que é a inversão térmica e a chuva ácida, que são problemas que são causados pela poluição atmosférica, tá? Toda vez que a gente tem um ambiente em que tenha uma presença de poluição atmosférica muito alta, a gente pode ter problema com a inversão térmica, que eu já vou explicar o que é, e com a chuva ácida. Vocês lembram de já terem ouvido falar nesses 2 nomes? Inversão térmica e chuva ácida? Não, só em chuva ácida. Chuva ácida. Foi em geografia que vocês ouviram isso? Vocês lembram? Foi em Essa geografia. parte a gente não viu ano passado, não. Embora a gente tenha visto ano passado coisas relacionadas ao meio ambiente, a inversão térmica e a chuva ácida a gente não comentou em ciências, mas às vezes, né, eu dou aula em algumas turmas de 7º ano que eles sempre falam que na chuva ácida eles já ouviram falar, porque em geografia é muito comum comentar também. Então, vamos por parte, ó. Na inversão térmica, vamos marcar isso aqui, ó. Vou pegar uma canetinha aqui para eu marcar, para vocês marcarem nos de vocês. O que a gente precisa saber disso aí? Ó, a inversão térmica ocorre, está dando para ver, estou marcando de verde, na atmosfera, de forma natural. Então, não é o ser humano que provoca, tá? Com maior intensidade no inverno e durante a noite. Nesse processo, o ar mais próximo à superfície é aquecido e, com isso, torna-se menos denso, subindo para as camadas superiores. Isso gera um ciclo que auxilia na dispersão dos poluentes. Então, vamos entender o que acontece. A gente tem aqui 2 imagens, ó. Uma sem a inversão térmica e uma com a inversão térmica, tá? Eu falei para vocês, acho que antes do feriado, que conforme nós estamos aqui, né, na superfície, conforme a gente está aqui na superfície, quanto mais próximo à superfície, mais presença de oxigênio se tem. Lembra que eu falei isso? A quantidade de oxigênio é maior. Quando a gente está longe da superfície, por exemplo, se a gente fosse numa região de montanha, é que aqui nesse desenho não tem nenhuma montanha, mas se a gente estivesse lá em cima da montanha, a gente consegue perceber através da nossa respiração
que a concentração de oxigênio é menor. Toda vez que a gente está no alto né, quando a gente está fora do nível do mar, que a gente está numa superfície mais alta, como uma montanha, uma região de serra, dentro do avião, lembra que eu comentei com vocês do avião também? A gente sente essa diferença. Então, a gente não consegue respirar com tanta facilidade como se a gente estivesse aqui na superfície. Tá? Professora, Por que aqui na... Fala. igual alguns times de futebol que viajam e jogam na altitude. Não conseguem Isso, respirar direito. perfeito. Exatamente. Quando, por exemplo, o Flamengo, né, que jogou em outros países, né, porque estava disputando o Mundial e tudo, e aí quando isso acontece, o que o time de futebol faz? O que o técnico faz? Ele vai alguns dias antes, geralmente uns 2 dias, 3 dias antes, para aquela cidade, né, que eles vão jogar, para que todo o time se acostume com aquela altitude que é diferente daqui do Brasil, por exemplo, né, se estiver fora do Brasil. Às vezes acontece de ir para fora do Brasil. Mas ele E até aí, botou um negócio no nariz para respirar melhor. Isso, e aí eles precisam se adaptar a essa diferença de altitude que tem essa concentração de oxigênio menor. Aí eles chegam alguns diazinhos antes, treina dessa maneira, para na hora do jogo eles não sentirem, né, a diferença na hora da partida, tá? Então, aqui, ó, nessas duas figuras, o que a gente tem? Ó? Na primeira figura, está sem a inversão térmica. Então, ó, os gases estão aqui circulando perfeitamente, tá? Está tudo espalhadinho aqui, ó, sem problema nenhum. Já com a inversão térmica, a gente forma, ó, tipo que uma barreira, ó, uma camada de ar aqui. Aí, esses gases, eles ficam todos apertadinhos aqui, bem perto da superfície. Tá? Então, lembrando que esses gases aqui são gases poluentes, né? Então, quando se tem a inversão térmica, que forma essa camada de ar aqui, impedindo que esses poluentes circulem com facilidade, a gente acaba sofrendo um pouquinho mais. Porque esses poluentes vão ficar mais perto daqui da superfície e a gente acaba respirando esses poluentes também, tá? Então, o ideal é ter... Pode. Quando os jogadores vão para outro país, eles chegam lá, mas eles, tipo assim, tem que ficar quantos dias para se adaptar à temperatura? Depende do jogador. Não é só a temperatura, tá? Pode ser temperatura também, mas geralmente tem altitude diferente, então eles vão ter que se adaptar a respirar a concentração de oxigênio que tem naquela determinada altitude. Pode ser com relação à temperatura também, mas quando é com relação à temperatura... Quando é com relação à temperatura, geralmente eles jogam com aquela camisa, igual uma segunda pele por debaixo, né? E colocam a camisa por cima, porque aí aquela segunda pele aquece um pouco o corpo. Mas eles não costumam ir antes do tempo por causa da temperatura, não. Eles costumam ir antes do tempo, assim, uns 2 ou 3 dias antes. Né, tia? Da altitude. Por causa da altitude, exatamente. A concentração, quanto mais alto for o lugar, a concentração de oxigênio vai diminuindo. Então, a gente não está acostumado a respirar o oxigênio numa altitude sem ser do nível do mar. A gente aqui, quando eu falo da superfície, é que a nossa superfície está no mesmo nível do mar. Então, a concentração de oxigênio é de 21%, tá? Que é a quantidade de oxigênio que a gente precisa no nosso pulmão, de 21%. Quando a gente vai, por exemplo, vai para Teresópolis, para Petrópolis, que é região de serra,
aí é mais alto do que o nível do mar. A gente está aqui, a região da serra está aqui. Então, a gente já sente, não é muita coisa a serra daqui, porque a serra daqui não é muito alta, não é muita coisa, mas a gente já sente essa diferença. Quando a gente sobe a serra, o ouvido tapa, não é? Ô, A gente tia, já sente essa diferença. professora, 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 Oi. eu me lembro que quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, que eu fui lá para Gramado Ah, fica como se fosse uma serra. Aí, quando eu fui subir, deu uma pressãozinha e quando eu fui descer, deu muito ouvido. isso mesmo. ô tia, falando dessa pressão, eu não sinto isso. É? Alguém já andou de avião? Alguém já andou de avião? Essa vai ser minha terceira vez. Eu sei Então, quando Eu já anda de andei, eu avião, já andei, eu já andei. a Dá uma gente também pressão. sente isso. Dá Caraca, uma pressão danada. Por quê? Então, A Quando gente eu fui lá, saiu eu já andei da de nossa barco. área de conforto, da onde a gente Tia, estava acostumado a respirar. Aí quando eu fui lá eles pra dão o que pra Curitiba, gente comer eu no já viajei de avião? barco comigo nas Olimpíadas. É. O que no avião eles dão pra gente comer no avião, para melhorar essa pressão? chiclete. Chiclete, Chiclete, isso aí. amendoim. E o amendoim também, que aí vai mastigar, né? O ouvido, ele não fica tapado, ele vai Pra e mim não volta a adianta pressão nada, normal. mas. Ô tia, quando um jogador, assim, passa de diferença para diferença, o jogador, tipo, o jogador vai para viajar para um lugar que tem mais altitude que ele tá acostumado. E aí, cada jogador tem seu padrão de altitude, que ele morou e que ele nasceu. Sim. Então, quando eles forem para um lugar com a altitude mais alta do lugar deles, cada um vai sentir uma diferença? Sim. Eu já andei de avião. Professora, Por isso que, às vezes, quando a gente está assistindo uma partida de futebol, né, e que eles não estão no ambiente que eles estão acostumados, às vezes a gente reclama do jogador, poxa, ele não está jogando nada, ele não está conseguindo correr, mas é porque cada um tem uma condição física e consegue suportar essas diferenças de uma forma. Então, tem Então alguns seria jogadores que tipo, vão o vão se lugar que ele adaptar nasceu muito e bem. o corpo dele também? Isso, exatamente. Tá? Vão ter jogadores que vão se adaptar muito bem a essa diferença, mas vão ter jogadores que, mesmo chegando um pouco antes da partida, né, treinando para se adaptar, mesmo assim, ainda não consegue apresentar um rendimento que está acostumado a apresentar. Então, a gente fala, pô, o cara não está jogando nada, mas caramba, a gente não para também para pensar que ele está em um outro ambiente, que ele não está acostumado e que, às vezes, o corpo dele não se adaptou. Às vezes, 2, 3 dias não foram o suficientes para o corpo dele se adaptar, entendeu? Aí, por isso que acontece isso. Aí, a gente vai e reclama logo do jogador, né? Mas não é assim, cada um tem a sua adaptação. Fala, Breno, o que você quer perguntar? eu tenho 3 coisas para falar. Breno? Oi, Tá, então vai. eu tenho 3 coisas para falar. A primeira Fala. é que quando os jogadores estão jogando bola na altitude, eles Pode são medidor falar. de resistência. Aí o técnico vê, se ele estiver muito cansado, o treinador tira ele, porque senão vai desgastar muito o jogador. Exatamente. Isso aí. A segunda, Qual é a outra coisa? teve um jogador também, ele era, não sei, ele é de algum clube aqui do Brasil, não sei. Ele foi lá para altitude jogar, teve uma vez que ele desmaiou. Também pode acontecer isso. Por quê? Quem sabe me Porque dizer não por está que acostumado a jogar na altitude. acontece isso, de ter o desmaio? Exaustão. Porque não está acostumado. É exaustão, não? Sim, mas aí falta o que para ele? Que ele deu uma
Na verdade, é os dois, porque o ar vai fazer Também, ele mas cansar o que está mais faltando para ele? e vai. As células do corpo dele. Gente, Fala, travou. tô ouvindo. Travou. Jesus. Não tô ouvindo a tia, não tô ouvindo ninguém. Quando tá jogando, quando a gente joga. Oi, eu tô ouvindo vocês. Ô, professora, Estão me ouvindo? Sim, Tá agora saindo muito atrasado, Professora. gente, o áudio. Gente, bora. Oi, eu tô ouvindo vocês. Espera aí um instante, espera aí. Deixa eu voltar aqui para eu ver vocês. Só um instante. professora, sua câmera tá travada. Não só a câmera, mas tudo. Ah, a câmera voltou. Para mim não tá, não. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, a câmera Sabe, a voltou. câmera tá travada. Então, Não, Breno, porque pra mim não voltou. para mim tá mostrando aqui. Eu tô me mexendo, ó. Vocês não estão conseguindo ver, já não? Me voltou, já mexendo? voltou. Para mim. Não, cara, eu tô vendo você se mexendo. A gente Não, trava um não, pouquinho, não. mas dá pra... Tava congelada a tela. Tá Mas bom. isso pode ser Então, eu vou internet. voltar lá para a tela. Vou Professora. voltar lá para a tela para eu poder ver a página que eu estava. Que eu saí Professora. aqui para ver vocês. Oi. Então vou sair, vou entrar. Beijo. Também. Mariana, você vai aonde? A aula não acabou ainda, vai até meio de 50. E ela saiu da aula. Eu também não Ô, entendi. Jesus. Que Também viagem não. é essa, velho? Porque saiu da aula. Fala, Breno. Também teve um jogador que saiu lá de um time lá, ele jogava na altitude também. O Flamengo foi jogar na altitude, ele foi junto. Ele foi o único jogador que ele jogou lá. Ele já morou lá na altitude também. Então, aí ele já estava acostumado com o ambiente, entendeu? Aí fica mais porque ele já fácil. jogava lá já há muito tempo. Aí tudo é questão de costume. Quando a gente começa É que nem eu, que a às se acostumar, a vezes, gente tipo... não Fala, professor. fala, pode falar. Pode falar. Não, eu atrapalhei. Eu continuo falando aí. Quando você terminar, eu falo. Então, por exemplo, as pessoas que moram em Petrópolis, né, Teresópolis, tem gente que mora lá, né? A gente só vai quando a gente vai a passeio, mas tem gente que mora lá. Eles já estão acostumados a morar na Serra, né? Friburgo, quem mora em Friburgo também, eles já estão acostumados. Agora, toda vez que a gente vai para lá, a passeio, como a gente vai de vez em quando, aí toda vez que a gente vai, a gente sempre sente. Porque a gente não está acostumado a isso. O nosso corpo, tudo é costume. Quando a gente passa a ter aquilo com uma certa frequência, a gente vai se acostumando. Fala agora, Kailane, pode falar. É que eu ia falar que, tipo, já me acostumei um pouquinho com a temperatura de alguns certos lugares. Que, tipo, às vezes, em cada ano, eu vou viajar com os padrinhos do meu irmão para Minas Gerais, que os parentes dele moram lá. Aí, tipo, de dia faz frio, de tarde faz frio, de noite faz frio, e, tipo, aquele frio pesado, tá ligado? E, tipo, às vezes eu me acostumo, às vezes eu não me acostumo. A temperatura é um pouquinho mais difícil da gente se acostumar, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem temperaturas altas. Aqui já calor pra caramba. Quando a gente vai para um outro lugar assim um pouco mais frio, né? Principalmente no sul do Brasil, que é bem frio, né? A gente não está acostumado a esse tipo de frio. Aí a gente sente bastante, a gente quer colocar um monte de roupa ao mesmo tempo, né? Professora. Chega a doer o osso. Quando está muito frio e a gente sente muito frio, chega a doer o osso.
né? Aí a gente coloca um monte de casaco ao mesmo tempo. Fala, Breno. Já viu, a senhora já viu o filme Titanic? Já. Então, eu queria saber se a pessoa caiu no mar. A água é muito gelada lá, sabe? A pessoa vai morrer se a água estiver muito gelada? Ah, mas congelado. Então, o que aconteceu lá nesse filme, né? Ali, aquele barco passava direto pelo oceano, né? Sim. E aí Bateu numa alto pedra mar. de gelo A e temperatura da água é muito gelada e, além de ser muito gelada, naquela região tinham vários icebergs na água, lembram? Aqueles blocos de gelo? Sim. Sim. Conclusão: quem não conseguiu o bote, né, para se salvar e caiu na água, que aí teve que se jogar, né, na água, caiu na água, ficou vivo só por um tempo, porque da hipotermia, o nosso corpo ele precisa de calor. Então, quem ficou na água, direto na água, né? Mesmo quem sabia nadar, não resistiu, porque baixou muito a temperatura do corpo e aí congela tudo por dentro. A gente precisa dessa temperatura quente por dentro do corpo. Tanto que quando a gente fala que a gente coloca a mão assim, ó, a gente sente a quentura, né? Sai um ventinho quente da nossa boca, porque o nosso corpo por dentro é quente e a gente precisa dessa temperatura. Aí, conclusão, eles não resistiram, né? Morreram congelados, todo mundo morreu congelado, por causa da baixa temperatura, uma temperatura muito baixa que o corpo humano não resiste, tá? Por isso que eles morreram lá, ficaram flutuando lá na água, congelado, tudo congelado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a chuva ácida. Vamos deixar essa parte de altitude e de temperatura de lado e vamos falar de chuva ácida. Deixa eu voltar lá para botar na página da chuva ácida. Ó, é a página 225. Aqui, ó. Logo aí no início da página, tem uma manchete de um jornal, tá? Do jornal Globo, e pede para a gente analisar essa manchete para responder depois essas duas perguntinhas aí, ó. Chuva ácida e poluição matam peixes no Rio Pirapó e Maringá, diz IAP. Aí ele pergunta, ó, você já ouviu falar em chuva ácida? Vocês já me disseram que sim. Agora eu preciso saber da outra pergunta. O que vocês sabem sobre a chuva ácida? Quem sabe me dizer o que sabe? Se sabe alguma coisa e o que sabe? Eu sei. Pode falar. Calma aí, deixa eu lembrar aqui. O próprio nome já dá uma dica, ó. Chuva ácida. Como que ela é? Ela causa destruição para a natureza, não só como a natureza, como outras coisas também. São destruição de Perfeito. cobertura vegetal, essas Isso coisas aí, assim. Breno. Ela também Isso causa aí. a erosão do solo. Verdade. Muito bem. Também. O que mais? Pode provocar a morte de seres vivos? Ó, a gente tem aí na foto umas... Se beber dela, eu acho que sim, né? A gente tem umas vegetações aqui, ó. Ó, tem algumas árvores, tem o solo, né? Uma plantação aí, porque tem um Professora, tratorzinho aqui no meio, ó. Pode destruir essas plantações? Oi, sim. quem chamou? Fala. Um ser humano Pode, pode muito morrer bem. se ingerir a
chuva ácida? Sim, por isso que, assim, a gente... Agora nem tanto, mas no início do ano, o pessoal que mora lá no Rio estava com problema de abastecimento de água. Não sei se vocês viram na televisão. Eu vi. Passava toda hora no jornal. Aí, o que as pessoas estavam fazendo? Estavam coletando a água da chuva, né? Estava aproveitando que estava chovendo bastante, porque geralmente dezembro e janeiro chove. Aí estavam aproveitando que estava chovendo e estavam coletando essa água. Ó, quem tiver com o microfone aí ligado, já tinha. É Josi, tá dando Pensei que era eu. Aí, conclusão, as pessoas começaram a guardar essa água, né? Pegava vasilha, pegava caixa d'água mesmo, né? Que não utilizava, abria a tampa, deixava a chuva ali e enchia e utilizavam essa água, certo? Isso o pessoal do Rio estava fazendo isso direto, porque não tinha água, então estava coletando a água da chuva. Professor? Só que o ideal, só um instantinho, Breno, deixa eu só responder essa pergunta. Só que o ideal é que a gente não utilize essa água da chuva. Por quê? Porque só da gente olhar a chuva, a gente não tem como saber se tem esses ácidos na chuva ou não. Só de olhar a chuva não tem como saber. Então, se a gente utilizar essa água da chuva para alguma utilidade do ser humano, por exemplo, para tomar banho, para beber, não pode, tá? Porque se ela for uma chuva ácida, ela pode sim matar todos os seres vivos de modo geral, sendo ele ser humano, sendo ele um vegetal, tá? Pode matar sim. Então, o que as pessoas podiam fazer com essa água? Podiam guardar essa água para dar uma descarga no banheiro, né? Porque aí não tem contato com o ser humano, é só para fazer uma limpeza, para lavar um quintal, tá? Para fazer atividades assim. Agora, para utilizar na alimentação, para utilizar para beber, para utilizar para tomar banho, aí não dá, tá? Porque a gente não tem como saber, só de olhar para a chuva, saber se ela é uma chuva ácida ou não. Pode ser uma chuva que não tem essa presença desses gases, né? Mas pode ser uma chuva que tenha. E aí, como a gente não tem como diferenciar, o melhor é não utilizar para esses fins. Se tiver que utilizar água da chuva só para limpeza, para dar descarga no banheiro, para lavar o quintal, tá? Oi, pode falar. Josias perguntou se quando vão pro Fala isso agora. sul ou polo norte, leva uma bebida alcoólica para esquentar o corpo. Poxa, haja bebida alcoólica, hein? Porque lá é complicado, né? Mas, assim, existem algumas pessoas, né, que fazem aquelas missões, né, e que vão para descobrir alguma coisa e utilizam algumas roupas, né, um pouco mais adequadas, que a gente não está acostumada a utilizar aqui, né? De vez em quando aparece muito no Globo Repórter, às vezes reportagem sobre situações assim, né? Mas, assim, vão e ficam pouco tempo, porque o ser humano, ele não consegue suportar essas temperaturas não, tá? Só o Papai Noel. Só o Papai Noel consegue ficar lá. Do contrário, a gente não consegue, não. Tá? Então, é coisa rápida. Coloca uma roupa apropriada e faz alguma investigação que tiver que fazer, se estiver procurando alguma coisa e pronto, porque não consegue ficar muito tempo lá, não. Professora, Oi, pode falar. eu tava vendo um filme na Netflix, de apocalipse zumbi. Tava chovendo, tinha um monte de pessoas infectadas na cidade. Aí tinha nos Estados Unidos, não sei. Só tinha um garoto e uma menina viva. Eles tinham mais ou menos uns 20, 19 anos, por aí.
Nisso, eles não tinham nada pra comer nem beber. A garota já tinha. Como ela sabia que eu tô ao apocalipse, ela guardou coisas para comer. O garoto não tinha nada. Ele quase se suicidou. Só que ele viu a garota botando um laser na cara dele. Aí ele sobreviveu. Ele caiu do negócio lá. Aí já vi esse pegaram filme, tem água na da Netflix. chuva, Aí ele pegou a água da chuva para ele beber. Então, tudo bem. Quando não se tem nada, né? Por exemplo, você tá numa floresta perdido, né? Aí não tem nenhum rio ali perto de você. Começou a chover, você vai beber a água da chuva, claro. Você já está ali numa situação, né? Que não é muito confortável. Aí, às vezes, pode estar lá cheio de sede. Vai morrer mesmo, porque se não beber água, vai morrer. Então, ele foi esperto, ele tentou a sorte. Bom, se eu não beber água, eu vou morrer. Mas então eu vou tentar beber água da chuva. Bebeu água da chuva. Poderia ser uma chuva ácida e afetar a saúde dele, mas de qualquer maneira, se ele não bebesse, ele ia morrer, porque a gente não consegue ficar sem beber água. Aí ele foi beber a água, entendeu? Mas assim, em situações normais, né? Eu falei em situações normais, como o pessoal lá do Rio estava fazendo. Para coletar essa água e utilizar essa água para a gente, para o ser humano, para consumir, para beber, para fazer comida, para tomar banho, não é o ideal, tá? Vou dar um exemplo, ó. Não sei se vocês já observaram, mas aqui como eu moro em condomínio, né? Eu observo bastante, porque tem muitos carros aqui. E como eu moro no quinto andar, quando eu chego na janela, eu consigo ver os carros de cima, né? Então, eu tenho uma visão, assim, privilegiada, porque eu estou de cima, então eu consigo ver tudo por cima. Eu noto que alguns carros, com o passar do tempo, quando é um carro muito novo, não, tá? Mas quando é um carro um pouco mais antigo, vê se vocês já observaram isso. O carro novo, ele tem a tinta, né, a pintura do carro bem brilhante, ele é todo brilhoso. Quando o carro ele já não é tão novo assim, essa pintura ela já fica uma pintura mais fosca. Por que acontece isso? Porque ele tem contato, né, com a chuva, o carro fica na chuva, fica no sol. Então, nessas chuvas que acontecem, provavelmente inúmeras delas podem ser chuvas ácidas. E aí, o que acontece com essa acidez que tem na chuva? Corrói o verniz, que é o que dá o brilho no carro. Tá? Eles pintam o carro, depois eles jogam uma camada de verniz. A chuva ácida ela é tão poderosa, ela é tão prejudicial, que ela consegue corroer o verniz da pintura do carro. E aí o carro fica todo fosco. Aí a gente acha assim, aquela pessoa não cuida do carro, mas não. É um efeito da própria natureza, da própria chuva, que foi destruindo aquela pintura. Acontece também, vocês citaram aí o exemplo do solo, né? Que pode destruir o solo também. Eu falei que acontecia isso também. Acontece também com as rochas, tá? Se você tem, por exemplo, uma montanha, né, toda de rocha, toda de pedra, formada de pedra, ou então se tem uma estátua num jardim, ou sei lá, num parque, né, que tenha uma estátua. Se ela tiver contato com essa chuva ácida, com o passar dos anos, se a gente observar essa estátua, a gente vai ver que ela também foi corroída por causa da chuva ácida. Esse ácido da chuva corrói também o material que é feito as estátuas, tá? Então, olha quanta coisa ela consegue destruir. Além da natureza, né? Existem bens que são criados pelo homem, igual o carro, igual uma estátua. A rocha já é do ambiente mesmo, mas que ela consegue destruir. Oi, pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre a chuva ácida.
Como é que a pessoa vai saber que tá chovendo ácido? Tipo, Não tem a como pessoa saber. Não tem como saber. Não tem. É pela presença desses gases, né, que estão presentes aí no ambiente poluído, que se transforma em um ácido. Mas não tem como saber. Se você olhar para a chuva e querer distinguir se ela é uma chuva ácida ou não, não tem como saber. Agora, se você pegar uma garrafinha dessa, igual a minha, coletar um pouquinho de água igual a essa aqui, né? Vamos dizer que estava chovendo ali, aí eu fui na minha janela, coloquei essa garrafinha de água e coletei a água da chuva. Aí, se eu levar essa amostra de água para um laboratório, aí sim eu consigo saber se é uma chuva ácida ou não, se essa água aqui dessa chuva era ácida ou não, num laboratório, tá? Mas olhando para a chuva não tem como. Só se a gente analisar num laboratório, aí sim. Professor, certo? Eu tenho outra pergunta. Eu ouvi dizer na internet que se a pessoa estiver muito quente e jogar água gelada no corpo, ela sofre choque térmico, né? Isso. Verdade. Até esses dias mesmo, hoje é quinta, acho que foi segunda ou terça-feira, minha filha perguntou sobre isso. Eu não sei o que ela estava assistindo, que ela ouviu a palavra choque anafilático. Ela foi e me perguntou, mãe, o que é um choque anafilático? Aí eu fui e expliquei exatamente isso. Anafilático. Tá. É justamente isso que você falou. Quando o corpo está muito quente, se você estiver em contato com uma temperatura muito fria, o seu corpo ele não consegue se adaptar a essa mudança de temperatura muito rápido. Ele leva um tempo para se adaptar. Então, se você estava com o corpo muito quente, por exemplo, estava num sol de 40 graus, aí veio andando, né, por esse sol de 40 graus, se enfiou debaixo do chuveiro naquela água bem gelada, você forçou o seu corpo a mudar a temperatura de uma forma muito rápida. Seu corpo estava muito quente e você quis que ele ficasse muito frio, muito rápido, quando você entrou debaixo da água. Aí isso pode dar um choque anafilático, que é como se fosse um choque mesmo, é essa mudança rápida da temperatura do seu corpo. Seu corpo estava fervendo do sol e você entrou na água fria. Oi, pode falar. Então, quando a gente vai na praia, a gente toma esse choque térmico, porque a gente fica no sol e a água é gelada. Isso. Por que quando a gente, antes de entrar... Mas antes de entrar, molha o água, a mãe da gente sempre, pra gente molhar o pulso... Tio, eu sempre molho o pescoço. Molha o pulso, molha aqui atrás do pescoço. Não é? Sempre a gente faz isso. E molha o tornozelo. Porque aí você está fazendo com que o seu corpo vá se acostumando aos poucos, até você dar o mergulho. Se você dá o mergulho direto e não faz isso, não molha o punho, não molha aqui a nuca, não molha o tornozelo, aí você pode sentir esse choque. Professora, não faça isso, não. Não faz? Então passe a fazer, porque é sempre bom. Doutora, eu só passo água no pulso e no pescoço. No pulso e no pescoço. Mas aí do pé, né, no tornozelo, você já está em contato com a água mesmo, você já está fazendo naturalmente. Eu nunca fiz. Tá? Quem não faz, é sempre bom fazer. Se estava no sol por muito tempo, é sempre bom fazer. Tá? Oi, quem estava falando? Quem quer falar? Professora. Fala. Lá em Natal, agora é totalmente diferente aqui do Rio. Como eu tomava banho lá, eu lembro que a água de lá, da praia, não era gelada.
E não era super geladeira quente. Aqui às vezes acontece isso também, a água está bem quentinha. Aí vai depender da temperatura também do ambiente. Agora, tem épocas que está bem gelada, tá? Isso vai depender, isso daí é muito relativo. Bom, agora, debaixo desse desenho, tem um textinho, tá vendo? Comentando sobre a chuva ácida. Pode ler e a gente vai marcar esse pedaço todo, tá? Vai lá, pode ler. A chuva ácida afeta o ser humano e o ambiente de diversas maneiras ao cair sobre construções. Por exemplo, ela acelera o desgaste de materiais como cimento, mármore e metais, prejudicando-as. Ainda as construções, a chuva ácida afeta rios e lagos, alterando algumas características da água. Isso pode causar a redução e até mesmo o desaparecimento de peixes e outros seres vivos, como os vimos na manchete acima. Existem algumas ações que podem ser feitas para reduzir a ocorrência de chuvas ácidas, como o desenvolvimento de equipamentos que filtram os gases nocivos emitidos por indústrias e automóveis, e a redução da utilização de veículos automóveis. Muito bem, olha só. Então, no primeiro parágrafo, ele comenta de situações, né, que podem prejudicar construções, né, como as nossas casas, né, materiais que a gente utiliza, às vezes, para construir a nossa casa, pode ser destruído, né, como o mármore, os metais, o próprio cimento. No segundo parágrafo, ele já fala sobre a natureza, né? O que pode ser alterado, o que pode ser afetado na natureza. Então, na natureza, pode afetar tudo, né? Pode afetar a água dos rios, pode afetar a água dos lagos, dos mares, os peixes, as árvores, né? Pode afetar tudo que tem vida na natureza, pode ser afetado. E aí, no último parágrafo, ele dá uma solução, né? A gente pode, sim, ter soluções para esse problema, né? Que é o quê, ó? É desenvolver equipamentos que filtrem esses gases. E aí, esses gases não vão ser passados para o ambiente, tá? E aí não vai provocar a chuva ácida. Por exemplo, ó, nessa figurinha que está aí em cima desse textinho que a gente está marcando. Se todas essas indústrias tivessem filtros nessas chaminés aí das indústrias, esses gases não iriam para o ambiente, concordam? Porque o filtro ia reter esses poluentes aí. Nos carros, se a gente tivesse um sistema de filtro no cano de descarga dos carros, esses poluentes também não iriam para o ambiente. Então, não teria como a gente ter todos esses poluentes aqui no ar, porque eles iriam ser filtrados. Aí a gente não iria ter o problema com a chuva ácida. Então, é uma solução fácil da gente fazer, porém, nem todo mundo utiliza, nem todas as indústrias têm esses filtros, deveria ter, tá? Mas como não tem fiscalização para isso, não tem nenhum órgão que fiscalize a indústria para ver se ela tem o filtro ou não, aí vira bagunça, né? A gente sabe que tudo que não é fiscalizado vira bagunça. Então, se todos os carros de fábrica já saíssem com o filtro no cano de descarga, já também iria aliviar. Os caminhões, já reparou quando liga o caminhão, aquela fumaça preta que sai do cano de descarga? Do caminhão, do ônibus, da van. Quando tem carro na estrada, a janela fica aberta, entra um cheiro todo para dentro do carro. Isso. A gente não se sente incomodado? Imagina isso tudo se acumulando na natureza, né? Então, assim, é uma situação... porque é um gás tóxico, né? Ali tem um conjunto de gases ali, que todos eles são tóxicos, conclusão, faz mal a gente vai
Principalmente se a gente tiver problema respiratório, como o colega falou no início, a gente vai sentir, né? Ninguém consegue suportar isso, tá? Então, se a gente tivesse mais fiscalização, de repente, a gente teria menos emissão desses gases aí no ar, né? E aí a gente iria conseguir viver bem melhor, tá? Oi, quer falar mais alguma coisa? Sim. Ah. Tipo, se tivesse um furacão aqui em São Gonçalo, a prefeitura avisou ou chega a mensagem no celular? Eu não sei se nos lugares que tem, vou até procurar saber. Se nos lugares que tem furacão, se eles avisam, se eles emitem alguma informação pelo celular. Mas como hoje em dia tudo é à base da tecnologia, né? Eu acho que sim. De repente, os Estados Unidos, que tem muito, né? Eu acho que eles devem ser... Eu posso falar uma coisa? Avisados pelo celular, sim. Professora, Pode falar, eu já vi um vídeo no YouTube que o cara estava nos Estados Unidos. Calma aí, não. Que o cara estava nos Estados Unidos. Peraí, chegou eu já vou te no celular dele que tem um furacão lá. Ah, então é verdade, porque hoje em dia tudo é à base de tecnologia, né? O celular, ele tem tantas funções que realmente eles devem enviar, sim. Sim, mas esse processo tecnológico já vem, assim, se modificando e melhorando, né, já há bastante tempo, né? Depois que esse acesso da internet foi liberado com mais facilidade, que hoje em dia todo mundo tem internet, né? Ou pelo menos quase todo mundo, a grande maioria tem, fica mais fácil, né? Aí eles passam a utilizar esses meios, só não vai conseguir ser avisado quem não tiver, né? Existem algumas pessoas que a gente sabe que ainda não têm acesso à internet, mas se tiver, fica tudo muito mais fácil. Fala, Nathalie, agora. Tia, na Inglaterra, todo mundo tem contato de todo mundo lá na Inglaterra. Aí qualquer coisa eles avisam. Ah, é? Qualquer cidadão da Inglaterra, eles têm um contato, sabem tudo da pessoa. Entendi. Tem alguém na sala de vocês que é Felipe Costa? Não, né? Felipe Gabriel não é Felipe Costa? Tá pedindo para entrar agora, será que eu... Tia, quem é Justiça? Quem é Justiça? E com um nick aqui chamado Justiça. Tem alguém que entrou aqui com o nome de Justiça. Eu não sei, eu não vou permitir. Eu não vou permitir esse aqui não, que eu não sei quem é. Já tá na sala. Não, tem Felipe Costa pedindo... Não, tem um aqui, Felipe Costa, pedindo para participar agora. Só que eu não sei quem é, não já é tem da um nossa chamado sala. E como não está no horário... Tia, tem alguém com nome de Justiça na sala. Mas aí não fui eu que permiti, não. Algum outro professor deixou entrar, não foi na minha aula, não. Ainda não está no horário da aula da tarde, então eu dispensei o aluno. Mas olha só, vamos continuar lá para a gente conseguir terminar essa parte. Ó, deixa eu mostrar para vocês exatamente o que a gente estava falando ainda há pouco. Coloca lá na página 232, olha. Vê se vocês conseguem ver. Eu vou colocar aqui no meu. Tia, e quem tiver o livro... Coloca na 232, que no livro de vocês já dá para ver melhor. O nome de Justiça. Vê se vai entrar aí. Peraí, deixa eu ver. Ele tá mandando mensagem no chat. Daqui a pouco o tio Gilbert descobre quem é. Olha só, vê se vocês conseguem ver essa imagem aqui. No livro, na tela vai estar um pouquinho pequeno, mas no livro de vocês
Vocês conseguem ver melhor. Olha só esta imagem. O que a gente estava falando ainda há pouco do caminhão, ó. Olha o cano de descarga do caminhão, o que está fazendo. Tá vendo? Não dá nem para, não dá quase para ver. Não dá quase para ver a Kombi que está atrás, ó. É uma Kombi branca, mas quase não dá para ver. Tá vendo? Só dá para ver uma parte dela. Andando ainda do lado na calçada. E tem as pessoas andando. Esse rapaz aí, ó, parece que ele tá com a mão no rosto. Não tenho certeza, porque não tá dando para ver muito bem, que é muita fumaça aí. Tá botando uma camisa, não é? Não parece? É, sim. Então, aí, olha aqui embaixo, ó, vou circular aqui para vocês verem isso aqui, ó. Esses quadradinhos, ó, vê se vocês conseguem ver. Aonde eu estou circulando. Aqui, ó, tá falando um pouquinho sobre as doenças que a gente já pode acabar tendo por conta dessa situação, tá? Então, a poluição do ar, ela pode afetar muito o sistema respiratório. Quem já tem problema no sistema respiratório pode ficar pior. E quem ainda não tem, se ficar numa situação dessa, né, vários dias, sempre, vai acabar adquirindo uma doença respiratória, porque ninguém consegue respirar o ar desse jeito aqui, né? Aí aqui, ó, cita algumas doenças, ó. Ó, cita algumas doenças. Vou marcar aqui para ver se vocês conseguem ver, ó. Não sei se vai ficar muito borrado. Asma. Tá também faz mal para animais? Bronquite, sim, para todos os seres vivos. Ó, asma, bronquite, efizema pulmonar, estão conseguindo ver? Eu tenho bronquite. Pneumonia, ó, tudo doença do sistema respiratório, tá? Aí ainda tem as outras, né? Rinite, sinusite. Eu tenho... Aqui ele citou só algumas. Tem bronquite? Só alguns, imagina o resto que tem. Aí aqui, ó. Professora, eu tenho rinite alérgica. Aqui tem rinite alérgica. Eu tenho rinite e tenho bronquite. Tenho rinite alérgica. Eu também tenho. E tenho bronquite, eu também tenho os dois. Ó, nesse de cima aqui agora. Ó, nesse de cima são os efeitos com relação ao buraco da camada de ozônio, tá? Que prejuízo pode causar na gente? Ó, principalmente, ó, o câncer de pele. Que a gente comentou antes do feriado, que quando se tem esses buracos na camada de ozônio, os raios solares, eles passam com muita facilidade, né? Então, a incidência de raio solar é maior, e aí a possibilidade da gente desenvolver um câncer de pele também é maior, tá? Aí aqui, ó, aqui vem falando, nesse terceiro quadrinho aqui, ó, vem falando dessa fumaça preta aí. Esse quadrinho aqui agora, tá? Aí na parte de cima do caminhão. Ó, os poluentes que inalamos com o ar durante a respiração podem causar danos à saúde, principalmente as pessoas que estão continuamente expostas a ele. Então, ó, essas pessoas que estão aqui na rua, quem trabalha na rua, né, e precisa ficar andando para lá e para cá pela rua, está em constante contato com esses gases, né? E aí, ó, podem adquirir, ó, doenças respiratórias, que são essas que a gente acabou de marcar ali embaixo. Tá? Por conta de toda essa poluição, de todo esse gás aqui, poluente que foi inalado. Fala, Breno. Por que quando está chovendo, às vezes fica sol do nada? Ai, que pergunta difícil, Breno. Como é que eu vou te responder isso? Ai, meu Deus. Ai, não sei como que isso acontece. Tem perguntas que vocês fazem que vocês me deixam com a pulga atrás da orelha. Como que eu vou te responder isso?
Ó, eu posso te dizer que, por exemplo, a incidência dos raios solares, né? Quando, por exemplo, agora não está sol, está meio nublado, mas de manhãzinha estava sol. Aqui onde eu estou está nublado agora. Não estou vendo raio solar nenhum por perto de mim aqui, não. Mas de manhã estava sol, né? Aí, o que acontece? As nuvens, eu acho que já tem gente querendo entrar, gente, mas está muito cedo ainda, peraí. Ô, tia, entrou uma pessoa com o nome de Bruce Lee agora. Meu Deus do céu! Bruce é o nome do meu cachorro. Acabou de sair. Deixa de bater o papo com o Bruce Lee. Eu vou negar. Deve ser a mesma pessoa que o Justiça. Jesus. É Júlia, cara. Só pode. É Júlia, não é Não possível. é Júlia, não. É Júlia ou é Júlia? Bom, vamos lá então. Então, deixa eu terminar o de Breno para eu fazer a chamada, porque já tem gente querendo entrar aqui digitar. Vamos terminar. Então, o que acontece? As nuvens, elas podem encobrir o sol, né? Podem encobrir o sol e deixar o tempo igual está agora, ó, nublado. Agora, com relação à chuva, por que chove e às vezes volta a ter o sol novamente? Aí eu não sei, eu só sei te dizer que, por exemplo, quando a gente tem a chuva, que na ciência, a chuva é chamada de precipitação, tá? O que é uma precipitação? É quando a nuvem ela fica muito pesada, vai acumulando água nela, né, pelo processo de evaporação. Então, toda a água que está aqui na superfície, ela vai evaporando, para nas nuvens, e aí, quando ela está muito pesada, muito carregada, ela desaba, que é a precipitação, que é a chuva. Então, eu sei te dizer isso. Agora, o porquê que uma hora tá sol, aí chove, depois volta a fazer sol de novo, eu não sei te dizer. Tem que pesquisar isso. Ela não deve estar tão cheia de água, né, tia? Provavelmente também pode estar com pouca água. Boa observação, Nathalie. Realmente, faz sentido. Né? Mas eu vou tentar pesquisar isso, para ver se a gente descobre alguma coisa diferente. Oi. Professor, eu vou ter que sair agora. Você pode me dar presença? Tá, vou te dar presença, mas antes de você sair, presta atenção. Anota que é para fazer a página 236 até a 239, tá? Para o dia 15, para a semana que vem. Tá bom? Anota aí no seu livro, 236 até a 239. Tá bom? Professora! Agora eu vou fazer a chamada, que aí eu vou liberando vocês. Oi. Minha avó, quando eu tinha 6 anos, minha avó sempre falava, quando venta muito, não chove demais. Mas eu acho que isso é mentira, porque toda vez que chove, quando tá ventando muito forte, aí começa a chover fortão. Pode ser também. Se a nuvem estiver carregada, aí vai chover sim. Agora, se ela estiver branquinha, aí o vento acaba espalhando aquelas nuvens. Aí não chove não, porque ela tá branquinha, tá? Agora, se tiver uma nuvem cinza, aí aquela nuvem cinza é uma nuvem de chuva, sim. Tá? Agora, quando é uma nuvem bem branquinha, ela ainda não tá carregada o suficiente. Bom, vou fazer a chamada para a gente encerrar por hoje, Nem sei quantas perguntas eu fiz hoje. Um monte, Breno, igual o 8º ano. Ó, o 8º ano hoje tia. caprichou. Aí quando Tia, terminou, pode quando sair? estava terminando a aula, eu falei, gente, está terminando a aula. Não, vou fazer a chamada. Aí eles, nossa, a aula passou muito rápido, professor. Eu falei, claro, hoje vocês me encheram de pergunta, a aula passou até rápido. Igual agora. Tia, já pode sair? 2 horas. Ela vai fazer a chamada. Cadê a chamada? Deixa eu fazer a chamada, tá aí? Conforme eu vou chamando na chamada, aí vocês podem ir saindo, tá? Ok. Mas não sai antes de eu falar o nome, não.
Alexandra, amanhã então, tem mais né? perguntas Tava para aí. fazer. Tá bom. Amanhã a gente responde mais. Ana Beatriz. Cadê a Ana? Ângelo. Presente. Breno Santana. Faltou. Pode sair? Quem eu chamei pode, tá? Breno Lima. Presente. Caio. Meu nome deveria ser Breno Pergunta. É. Mas é bom, Breno, pode perguntar. João Pedro também. Davi. Presente. Felipe Gabriel. Calma, amor, até amanhã. Gabriela. Não vem mais. Giovana. Presente. Gustavo. Professora, até amanhã. Presente. Tchau, até amanhã. Isaac. Presente. Isabel. É Caio, velho. Presente. Tia, Caio que tá fazendo seguração, eu acho. Caio é a Agora entrou o Jonas. Zezinho. Ai, já não. Ó o Zezinho. Ó o Zezinho. João Henrique. Meu Deus. Caraca! Meu Deus! Josias. Tô aqui. Tia, você botou no chat? O quê? Meu Vamos, Deus! vai começar a putar. Botar no chat, mano. Meu Deus! Ficou a palavra. Júlia. Não, tem que colocar no chat.